Olá a todos! Eu sou o professor Edson Maciel Júnior e faço parte desse grupo de pesquisa que está aqui acima, o logo, que é o GPEF, Grupo de Pesquisa em Fenomenologia da Educação. E sou o coordenador do curso Mestrado Profissional em Filosofia, o Prof.Filo. E hoje, ou melhor, agora, nós vamos problematizar as relações entre filosofia, educação, escola e ensino, a partir do artigo Educação e Filosofia. Quem escreveu o artigo é o professor Sami Haddad. Ele é professor da Unirio e integrante do grupo de filosofia na sala de aula, que investiga o sentido do ensino e aprendizado filosófico frente às questões políticas e ideológicas atuais. Haddad nos convida a olhar para figuras como Sócrates, cujo julgamento marcou o abismo entre filosofia e a cidade. Nos convida a olhar Giordano Bruno, condenado por contestar e negar o poder estabelecido. Haddad é professor adjunto e pesquisador da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e ele é coordenador do grupo de trabalho na ANPOF, Pensamento Contemporâneo, e membro do Laboratório de Filosofia Contemporânea da UFRJ. Graduado e licenciado, mestre e doutor em filosofia por essa mesma universidade, a UFRJ. Ele tem uma experiência na área do ensino de filosofia, com interesse em filosofia política e contemporânea, principalmente nos temas política, ética, direito, com ênfase no pensamento de Hannah Arendt e Michel Foucault. A ideia central é que a filosofia é, por natureza, um desafio à educação tradicional e aos valores do senso comum. Essa é a ideia central. Haddad propõe 3 eixos de reflexão: o lugar da filosofia na cidade, do que a cidade tem medo? Essa é uma pergunta. A relação íntima entre o fazer filosófico e a atividade docente e os desafios da filosofia como disciplina no sistema escolar estatal, prefeituras e governos. Em primeiro lugar, o lugar da filosofia na cidade. Aí essa pergunta: do que a cidade tem medo? A filosofia assusta a polis quando questiona o óbvio e os preconceitos socialmente estabelecidos, agindo como um contramola. Essa é uma expressão que Haddad usa, um contramola de resistência dentro da própria engrenagem do Estado. Uma segunda coisa, a relação íntima entre o fazer filosófico e a atividade docente. Você é um professor, o fazer da filosofia e a sua atividade como professor. Existe uma inseparabilidade entre filosofia e ensino, sugerindo que o ato de ensinar pode ser a própria essência da filosofia. As perspectivas para aprofundar essa relação são a tensão de identidades, importante descrever o embaraço em assumir o título de filósofo, visto como algo acima do indivíduo, em oposição ao de professor, visto como algo aquém ou de pouca importância. O magistério de filosofia sofre uma dupla desqualificação. É desvalorizado como filosofia, quanto como profissão docente. O nexo entre pensar e ensinar. Pensar e o envolvimento com o mundo, e ensinar e o agir.
Foucault revela um nexo íntimo entre ambos. O ensino não deve ser mera doutrinação, mas a abertura para a possibilidade do pensamento e invenção do pensamento. Merleau-Ponty, que está aqui, que está aqui, foi o Merleau-Ponty, ele já é falecido, descreve o mestre como aquele que inventa o seu pensamento quando fala, em vez de apenas instruir sobre o que já sabe. Esse espetáculo de pensamento em ato é o que define o encontro genuíno entre o ensino e a filosofia. E o desafio da reprodutibilidade técnica. A filosofia pode sobreviver à educação na era de sua reprodutibilidade técnica? É uma pergunta. As aulas gravadas e virtuais que podem descaracterizar a atividade docente e o exercício da filosofia como um encontro presente, então é algo que eu estou fazendo aqui, né? Um terceiro elemento, os desafios da filosofia como disciplina no sistema estatal, no sistema escolar estatal. A inserção da filosofia no sistema de ensino organizado traz desafios peculiares, pois a atividade filosófica corre o risco de ser descaracterizada pelas exigências burocráticas da avaliação, da reprodução e hierarquia. O Estado e a escola como mediadora. A escola é a instituição que interpõe o domínio privado, e o que é o lar, né? E o mundo público, onde o comportamento é exigência do Estado. Como disciplina escolar, a filosofia fica atrelada aos propósitos estatais, enfrentando contradições entre o seu projeto de crítica e emancipação e as concepções produtivistas ou conservadoras do governo do turno. Como eu trabalho com estágio para alunos que estão em licenciatura do curso de filosofia, essa é uma fala recorrente dos alunos, que precisam trabalhar com um determinado currículo, que o currículo já vem pronto. Às vezes, alguns profissionais dentro da escola não entendem o movimento que o trabalho filosófico exige. A contramola da resistência. Qualquer projeto de resistência filosófica deve ocorrer dentro do próprio sistema, agindo como um contramola que inventa formas de existir no centro da engrenagem estatal. O aparelho ideológico do Estado. Sob a ótica de Althusser, o desafio é que a escola atua na reprodução da submissão à ideologia dominante. Atualmente, o autor, que é o Haddad, nota uma tentativa de grupos religiosos e movimentos como o Escola Sem Partido de recuperar o controle ideológico sobre o espaço escolar leigo, imaginando eles que outros grupos estão dominando esses espaços. Não conseguem entender o trabalho que é feito de forma laica pelos professores. A disciplina e a fabricação de corpos dóceis, utilizando-se de Foucault, Haddad, né, aponta. Você pode pensar que o sistema escolar funciona através de vigilância hierárquica, sanções normalizadoras e o exame visando reproduzir subjetividades úteis e corpos dóceis. A estrutura escolar, a disposição da sala, o controle do templo e micropenalidades é o que a filosofia deve enfrentar para não se tornar apenas mais uma peça na maquinaria disciplinar. Então, o professor de filosofia, o professor filósofo, o filósofo professor, precisa estar atento a essas engrenagens para trabalhar como a contramola, na desmontagem dessas engrenagens.
o confronto com certezas privadas. Ao contrário de pressões conservadoras, o desafio da filosofia na escola é colocar em questão as certezas e preconceitos construídos no âmbito privado da família ou até mesmo da religião, revelando as contradições do mundo de forma didática e crítica, no sentido de que o aluno vai elaborando também a sua visão de mundo, a sua compreensão do mundo e fazendo também a construção do seu pensamento. Vivenciar a filosofia na educação exige que o professor se subtraia à posição de mero mestre para inventar o seu pensamento enquanto fala, criando um encontro genuíno com os alunos. Resistir à concepção bancária de educação e o modelo disciplinar que busca apenas fabricar corpos dóceis e produtivos. O sentido é usar a escola como mediadora para colocar em questão certezas privadas e revelar as contradições do mundo, mantendo a filosofia viva, mesmo diante da reprodutibilidade técnica das aulas virtuais como essa. Ok, um abraço a todos.